Olá pessoal, o professor Bruno do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora, e nesse vídeo nós vamos tratar sobre oscilações acopladas. Para tentar resolver as equações diferenciais que aparecem no nosso problema, nós vamos usar um tópico de álgebra linear, que é a diagonalização de operadores. Se você já tem familiaridade com esse tema, então você pode pular o vídeo lá para a segunda parte, quando nós vamos aplicar esses conceitos todos para desacoplar as nossas equações diferenciais que descrevem as oscilações das nossas partículas envolvidas. Do contrário, eu sugiro você assistir o vídeo do começo, porque aí a gente inclusive vai fixar a notação aqui, tá bom? Vamos lá então. Nessa primeira parte do vídeo, gente, vai ser um tópico então exclusivo de álgebra linear, né? Para aqueles que gostam de uma discussão um pouco mais filosófica, eu sugiro a leitura desse artigo aqui do professor Wigner. Ele tem alguns trabalhos fundamentais conectando simetrias e mecânica quântica com teoria de grupos. Esse trabalho é um pouco mais filosófico, né? Ele discute assim por que as ciências matemáticas são tão efetivas na descrição de ciências físicas. Então, para começar, nosso primeiro tópico de álgebra linear vai ser o seguinte, né? Eu vou supor que eu tenho lá um certo espaço vetorial. Eu vou pegar esse espaço vetorial n-dimensional, definido sobre um certo corpo. No nosso caso particular, a gente pode usar o próprio corpo dos números reais. Então, você sabe, nesse espaço vetorial você tem soma, multiplicação por escalares, enfim. E aí, suponha que nós temos um certo operador linear aqui, que pega, então, elementos desse espaço e leva nele mesmo. Então, certo? Então, um vetorzinho aqui, ele é levado num vetor que eu vou chamar de V', dado então pela atuação desse nosso operador T atuando no próprio V. Esse operador a gente vai pedir que seja linear, né? Ou seja, ele é simpático para combinações lineares. Né? Se nós escrevermos então alfa vezes um vetor mais beta vezes um outro vetor, então alfa e beta aqui são elementos do nosso corpo, são os nossos escalares, né? Então você pode fazer a combinação linear e atuar com o t, ou primeiro atuar com o t e cada um dos vetores, e depois fazer a combinação linear, que o resultado é o mesmo. Tá bom, então esse vai ser o nosso ponto de partida aqui. Bom, fixado então uma certa base ordenada do nosso espaço, vamos chamar de vetores E1 até um certo En, nós podemos escrever então o nosso vetor qualquer do nosso espaço como combinação linear desses nossos vetores de base. Eu vou escrever então aqui VI vezes EI, e eu estou usando notação de Einstein, então você entende que esses índices repetidos que aparecem nessa expressão correspondem, no fim das contas, a um certo somatório. Eu não vou escrever os somatórios, naturalmente isso aqui significa, só para deixar claro, né? Você soma lá de 1 e variando de 1 até n, mas eu não vou escrever explicitamente os índices de somatório, mas cada vez, em cada passagem, eu explico. Claro que isso pode ser escrito também com qualquer índice mudo, né? Já que é um somatório. Você pode usar a letra que você quiser para representar essa combinação linear, já que você vai somar, né, os n termos lá. Perfeito. Então, existe uma maneira natural para descrever esse vetor nessa base. Eu vou usar essa notação aqui, que é escrever o nosso vetor como uma coluna com as próprias entradas que nós escolhemos naquela base, né? Então aqui vai ser o V1, aqui o V2, até um próprio Vn aqui. Então, fixada uma base ordenada, nós estamos chamando de B, o seu vetor ele pode ser representado por essa coluna com aquelas componentes do vetor naquela base. Bom, se a gente consegue representar um vetor como uma coluna, como é que ficaria a representação de um operador linear T? A ideia é a seguinte: nós escrevemos então o T atuando nos elementos da nossa base, vamos chamar aqui, por exemplo, I, mas T atuando num vetor te dá um outro vetor, né? Pela própria definição do nosso domínio e imagem aqui do nosso operador linear. Então eu posso escrever esse objeto como combinação linear dos vetores de base. E eu vou escolher alguns coeficientes aqui que vou chamando de t. E a notação vai ser a seguinte: eu vou colocar um índice i aqui e vou fazer um somatório em j para. E essa expressão significa o seguinte, né? Quando eu atuo com o meu operador linear no meu vetor, eu gero um outro vetor, por sua vez é escrito naquela base como combinação linear, e esses coeficientes da combinação linear eu estou chamando de TJI. Lembra que aqui somatório em J, certo? Reparem bem a ordem em que eu estou usando o somatório, isso vai ser importante alguns instantes aí na frente. Eu estou fazendo o somatório na primeira entrada daqueles coeficientes T ali, com os vetores de base J.
Tá bom, maravilha. O que que a gente faz agora? A gente vai atuar com o nosso operador linear t num vetor qualquer do nosso espaço. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou escrever t atuando no meu vetor v, isso é exatamente igual a t atuando, aí eu escrevo a expansão desse meu vetor naquela nossa base. Dado que o nosso t é um operador linear, então ele é simpático para combinações lineares, eu posso retirar aqui os meus coeficientes vj e escrevo t é j. Bom, e atuar com o nosso, seguindo a nossa notação aqui, atuar com o vetor t num certo vetor v, vai fornecer para a gente um vetor v', e a notação que eu vou usar vai ser a seguinte, olha, esse vetor v', que foi resultado da atuação de t naquele nosso vetor v, fornece para a gente certos coeficientes, então, que eu vou chamar, por exemplo, vj é j, ou seja, eu estou expandindo aquele meu vetor v' na nossa base E, na nossa base B, e aí eu tenho como resposta aqui o seguinte, olha, isso aqui é exatamente igual então ao meu v'j é j. Perfeito. Essa expressão aqui agora, vou reescrevê-la usando então a própria expansão dos nossos vetores de base quando eu atuo com t naqueles nossos próprios vetores da base. Então aqui vai sobrar para a gente. Então, primeiro eu estou usando aqui asterisco, e aí a gente vai ficar aqui com VJ. T atuando nos EJs fornecem para a gente, então, a T. Lembra que eu posso trocar os meus índices de somatório aqui, então é T atuando no J, né? Então o J vai fazer papel do I nessa expressão, e o J que aparecia aqui somado eu troco, por exemplo, por outra letra, digamos K, J, é K, e do lado esquerdo para a gente vai sobrar o quê? Um certo V'. O índice de somatório, como a gente já mencionou, eu posso usar a letra que eu quiser. Claro que eu vou usar a letra igual a do lado esquerdo, simplesmente para eu poder unir essa combinação linear na nossa próxima passagem. Então eu vou escrever que K é K. Reparem que eu não estou mudando a expressão, tá? Lembra que aqui seria T atuando no meu vetor J, o J continua fixo aqui, e eu faço um somatório com os meus vetores de base, exatamente como está aqui, olha. Esse coeficiente vem aqui, e o somatório aparece na primeira entrada do T com os vetores de base. Então é exatamente essa expressão que aparece aqui do nosso lado direito. E para o lado de cá, a mesma coisa, né? Como a gente tinha mencionado anteriormente, aquele índice de somatório é mudo, então eu tenho o direito de escrevê-lo como eu quiser. E aí, gente, essa expressão aqui, o que nós encontramos? Olha, nós encontramos assim, uma combinação linear que tem essa estrutura, olha, V'K, vou passar esses fatores para o lado direito, então eu vou escrever menos TKJ com o nosso VJ, né? Estou trocando a ordem aqui dessa multiplicação entre números. Isso, combinação linear com os nossos vetores K, dando o próprio vetor nulo. Mas os nossos vetores de base, nós sabemos, eles são linearmente independentes. Então, isso implica que uma combinação linear de vetores linearmente independentes dando o vetor nulo implica que os próprios coeficientes são nulos. Ou seja, nós ganhamos aqui então a seguinte expressão, olha, V'K igual a TKJ vezes VJ. E essa expressão, por sua vez, significa exatamente produto entre matrizes. Eu pego uma coluna com os meus coeficientes do meu vetor V', então aqui seria o meu V'1, V'2, até o meu V'N. Isso exatamente igual a quem agora? Olha, tem uns certos coeficientes TK e J, então aqui vai ser o T11, T12, até o meu T1N, atuando na coluna, então, que fornece para a gente as componentes do meu vetor V na base B, então V1, V2, até o meu Vn, aqui T21, T22, T2N, finalmente até o meu Tn1, Tn2 e até o meu Tnn. Reparem que quando você faz esse somatório variando as colunas do T com as linhas do J, dá exatamente o produto de matrizes como tinha que ser, olha.
Você faz lá linha sobre a coluna, significa variar as colunas da matriz T com as linhas da matriz que representa o meu vetor ali, aquela coluna, explicitamente, né? Então fica o somatório aqui, olha, V1 com V1 com 1, 2 com 2, etc., até o N com o N. E essa matriz que apareceu aqui, no fundo, é a matriz que representa, então, o nosso operador linear T na base B. Perfeito. Guardamos isso aí, então, por um momento, pelo seguinte. Se aquela matriz, então, que representa o meu operador tem uma estrutura com alguns coeficientes aqui, eu poderia tentar buscar uma expressão em que a matriz que representa esses operadores tem uma forma simples. E isso pode ser resolvido quando nós conseguimos escrever uma base de vetores que sejam autovetores do meu operador T. Ou seja, eu tento resolver uma equação que tem essa estrutura aqui, olha, T atuando no vetor A é igual a um número vezes o próprio vetor. Essa equação é conhecida como equação de autovalores e autovetores, né? Então os A são chamados autovetores e os lambda os nossos autovalores associados àqueles autovetores. Se eu consigo uma expressão desse tipo e se eu consigo uma base, vou chamar de B', com vetores que eu vou chamar de A1 até AN, onde cada um desses AIs aqui são, no fundo, autovetores do meu operador T, olha o que acontece. Eu sei que o meu T atuando em cada um desses meus autovetores vai ser TI, isso vai ser igual a um certo lambda I vezes AI. Observação aqui importante, olha, eu estou usando o índice I repetido do lado esquerdo, isso não representa um somatório, isso significa que eu estou atuando com o meu operador T no vetor, digamos, A1, eu encontro lambda 1 vezes A1, certo? E aí, nesse caso, se nós tivermos uma base que representa o meu que seja formada por autovetores do meu operador T, qual que seria a matriz que representa o meu operador T naquela base B? Tá fácil para construir, né? Se a gente voltar aqui um pouquinho, reparem só nessa expansão aqui, nós usamos, e nessa matriz T. Reparem só, vamos, por exemplo, pegar aleatoriamente aqui o T atuando, digamos, no E1. Essa combinação linear ela tem que estrutura? Ela seria o TJ1 vezes o meu EJ, aí você faz o somatório, né? J varia, corre valores de 1 até N, então você fica com T11 é 1, mais T21 é 2, mais finalmente Tn1 é N. E aí você olha essas entradas que aparecem na expansão do vetor T atuando no E1. Eles são exatamente aqueles elementos que entram na primeira coluna da nossa matriz e assim sucessivamente. Se você atuasse com T no E2, você ganharia esses coeficientes de K, então. Então, o método prático agora para a gente escrever a matriz que representa o nosso operador T na base B vai ser atuar com o T em cada um dos nossos vetores de base, mas você sabe que isso te fornece lambda 1 A1 mais 0 A2 até finalmente 0 AN. Ganhamos aqui a primeira linha da matriz que representa, a primeira coluna da matriz que representa T na base B. E assim sucessivamente, né? Se você atuasse com T no A2, você ficaria com 0 vezes A1 mais lambda 2 A2, e aí vai embora, né? Todos os outros coeficientes aqui nulos, né? 0 a n. Até finalmente o seu t atuando no an, você fica então com 0 a 1 mais 0 a 2, e até que chega lá o último termo, você vai ganhar um lambda n a n, e aí olha os coeficientes que compõem a nossa matriz T na base B, são exatamente esses que aparecem aqui. Então a primeira coluna, lambda 1, 0, 0, 0, 0. Próxima coluna, 0, lambda 2, e assim sucessivamente, né? 0, 0, 0. Então você ganha, no fim das contas, aqui uma matriz diagonal. Tá aí o título, então, diagonalização de operadores. Tá bom? Então, esse vai ser a nossa introdução inicial aqui da álgebra linear. E agora nós passamos, então, a aplicar todos esses conteúdos para a descrição de oscilações. O problema que a gente vai tentar resolver, como exemplo aqui de aplicação desses conceitos, vai ser o seguinte.
Olha, nós vamos pegar uma massa, vamos chamar essa massa de M, nós vamos conectá-la a uma outra massinha, também M, para facilitar a nossa matemática toda envolvida aqui, as expressões que aparecem. E aí eu vou assumir que esse problema ele é unidimensional, que essas minhas massinhas só podem oscilar em uma direção. Para a descrição então da posição como função do tempo das minhas duas massas, eu vou pegar aqui coordenadas que eu vou chamar de x1 e x2 para cada uma delas, né? Então você tem 2 graus de liberdade necessários para descrever a posição dessas suas duas partículas. E aí nós começamos a escrever agora a nossa segunda lei de Newton, né? Então você escreve massa da primeira vezes aceleração igual a força que atua sobre a primeira partícula, e a mesma coisa para a segunda, né? Massa vezes aceleração, por sua vez, exatamente igual a força. Então vamos ver, olha, o que aparece aqui para a gente. Se você puxar a gente está escolhendo aqui a origem das nossas coordenadas exatamente naquele ponto em que a sua mola está relaxada, então ela não está nem comprimida nem esticada, fazendo força sobre suas partículas. E aí, suponha que você tenha uma posição arbitrária em que sua partícula m com coordenada x1 esteja numa posição aqui x1 e a segunda esteja numa posição x2. Aí a gente tenta, sabendo que vale lei de Hooke aqui para essa mola de constante elástica K, qual foi a esticada efetiva que você fez na mola, né? Você andou para a esquerda, para a direita na direção de x2, digamos, 2 metros, mas você andou em x1 1 metro também. Então o efeito líquido vai ser os 2 metros menos 1 metro. Então a sua mola ficou esticada por 1 metro nesse caso. A gente consegue determinar isso diretamente aqui, escrevendo então essa diferença, né? x2 menos x1, isso é proporcional então a quanto a mola ficou esticada, e aí nessa condição a mola tende a voltar para a sua posição de equilíbrio, fazendo então com uma força na direção positiva do eixo x1 e negativa do eixo x2. Então, uma ponta no sentido positivo do eixo x1 para a mola 1, né? Lembra, a mola tenta voltar para a posição de equilíbrio. E negativa na direção do x2, daí os sinais aí ajustados nas nossas duas equações diferenciais. Notavelmente, essas equações diferenciais elas estão acopladas, né? A dinâmica a evolução temporal da equação x1 é regida por uma equação que depende tanto de x1 quanto de x2. E o mesmo vale para a equação que rege o comportamento de x2, ela depende de x1 e x2. Então, o nosso sistema está emaranhado. Será que existe alguma técnica que a gente conseguiria usar para tentar desacoplar esse sistema de equações diferenciais? Ou seja, será que a gente consegue combinações de x1 e x2 tal que nessas novas coordenadas, as equações diferenciais para essas novas coordenadas oscilem com independência uma da outra? A resposta é sim, e equações que desacoplam, as coordenadas que desacoplam o nosso sistema, elas são chamadas de modos normais de vibração do nosso sistema. E a gente consegue usar diretamente esse desenvolvimento todo feito na nossa etapa inicial dessa nossa videoaula. Então, olha só, esse sistema ele pode ser reescrito de forma equivalente da seguinte maneira. Vou colocar assim, olha, D2, dt2, vou colocar a derivada aqui e vou escrever as minhas entradas dessas minhas coordenadas x1 e x2 como se fossem as colunas como se fosse uma coluna. E aí do lado esquerdo aqui sobra para a gente uma certa matriz, olha, com coeficientes constantes que atuam exatamente sobre aquela coluna x1, x2. E aí quem são os coeficientes aqui que acompanham, que aparecem nessa nossa expressão? Com certeza todos eles vão ser k sobre m a menos do sinal, né? Então quem acompanha x1 aqui vai ser menos k sobre m, quem acompanha x2 vai ser mais k sobre m, e invertido na linha de baixo, né? O x2 pontos ele é igual a... Aí você tem aqui o x1 com sinal positivo, então aqui fica k sobre m, e aqui fica menos k sobre m. Essa matriz aqui eu vou chamar de ômega maiúsculo, só para lembrar de frequência, né? Se você se lembra lá, esse seu K sobre M, ele tem interpretação, ele tem unidades de segundo a menos 2. Essa expressão aqui, de fato, lembra para a gente uma frequência angular ao quadrado, né? Então, só para remeter à frequência angular, eu vou chamar essa matriz de ômega. E agora repare bem essa expressão aqui para a gente. Ela ganhou a seguinte cara, né? Se nós chamarmos um vetor R aqui
representado numa certa base por x1, x2, essa nossa equação diferencial ela tem essa seguinte cara, né? Você tem R, dois pontos, igual a ômega R. Tá bom. Agora notem, se por um acaso eu achar coordenadas que representem então esses x1, x2 do meu sistema, que eu chamaria de θ, por exemplo, com coordenadas θ1, θ2, tal que nessas novas coordenadas ômega tem uma representação diagonal, o que, que nós encontraríamos aqui? Nós encontraríamos que a derivada segunda, então, seria igual a um certo ômega diagonal, nessas novas coordenadas, se a gente conseguir achar, é claro, igual a θ, mas isso é equivalente a escrever θ1, dois pontos, θ2, dois pontos, igual a alguns coeficientes aqui, vamos chamar, por exemplo, de um certo ômega 1, 0, 0, ômega 2, 2, atuando então em θ1, θ2. E aí, notavelmente, nós vemos que a equação diferencial para cada uma dessas nossas novas coordenadas, ela não depende da segunda, né? Você ficaria com um certo ômega 1 aqui, θ1, e a mesma coisa para a segunda. Isso seria um ômega 2, 2, θ2. E claro que você deve conseguir fazer ida e volta, né, nessas suas coordenadas, né? Você tem que achar um jeito de conectar a descrição do seu sistema num certo novo conjunto de coordenadas, e essa transição ela tem que ser invertível, né, para você poder conseguir ir e voltar. Então, se a gente conseguir fazer isso, escrever uma expressão desse tipo, quem vai aparecer aqui exatamente na diagonal principal da representação daquela nossa matriz ômega na diagonal são exatamente as frequências de oscilação do nosso sistema, e essas novas coordenadas aqui que nós estamos chamando de θ1 e 2 são chamadas então de modos normais de oscilação do nosso sistema. Por que a sugestão de escrever assim na diagonal, né? Simplesmente porque tipicamente as nossas equações diferenciais ficam desacopladas. E mais ainda, veja só, se nós tentarmos dar um chute para resolver a nossa equação diferencial, claro que é um chute consistente, nós escrevermos assim, olha, vamos supor que o nosso vetor R possa ser escrito como um certo vetor A, oscilando com alguma frequência característica que nós vamos chamar de ômega aqui, eu fico com R ponto igual a... Aí você cai o expoente, lembra que aqui a sua exponencial complexa, ela no fundo é cosseno de ômega t mais i seno de ômega t, então nós ganhamos naturalmente aquelas oscilações de maneira compacta, né? Então, se você derivar uma vez para tentar voltar para a sua equação diferencial, você ficaria com um i ômega a vezes e elevado a i ômega t. R dois pontos, você ficaria com, cai o fator i ômega de novo, então você fica com menos ômega ao quadrado a, e elevado a i ômega t. E aí, se você retornar para a sua equação diferencial, olha, lembra essa estrutura aqui? Você ficaria com a ômega atuando no seu vetor R, que é, por sua vez, A vezes E elevado a I ômega t, isso igual a menos ômega ao quadrado, A vezes E elevado a I ômega t. Eu escrevi a minha expressão na ordem inversa, né? As exponenciais se cancelam e te sobra exatamente uma equação de autovalores e autovetores, olha que curioso. Onde esses coeficientes que aparecem aqui seriam exatamente as nossas frequências de oscilação, como prometido lá, olha. E naturalmente essa está associado diretamente com todo esse conteúdo que a gente descreveu anteriormente aqui na nossa descrição, né? Na parte matemática aí dessa primeira parte do vídeo. Certo? Então, qual que vai ser a nossa tarefa agora? Nós vamos primeiro buscar os nossos autovalores da nossa matriz ômega, porque eles estão associados diretamente com aquela representação diagonal da nossa matriz ômega. Depois nós vamos trocar de coordenadas para desacoplar o nosso sistema. Então, olha, a nossa primeira etapa vai ser assim. Nós vamos então escrever, lembra, os nossos vetores R, eles foram escritos como um certo x1 é 1, mais x2 é 2, né? E isso pode ser representado como aquela combinação linear.
Os nossos vetores E1 e E2 aqui são os nossos vetores na base canônica. E aí a gente fica com a representação de colunas é essa. Nosso E2 aqui eu vou escrever como 0 e 1. Perfeito. E agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar, primeiro só para fixar a notação aqui, então agora nós vamos tentar achar inicialmente os nossos autovetores da nossa matriz ômega. Então eu escrevo uma expressão desse tipo, representamos esses objetos aqui naquela nossa base B, e aí essa expressão ela fica reduzida a, vejamos, né? Nós temos lá aquela nossa matriz com alguns coeficientes menos k sobre m, k sobre m, k sobre m e menos k sobre m, atuando em combinação. Aí, bom, vamos escrever o nosso vetor A como coeficientes A1 e A2. Perfeito. Isso, por sua vez, igual a lambda vezes A1, A2. Se a gente passar, claro que essa expressão aqui, por sua vez, pode ser escrita como lambda vezes a matriz identidade, atuando naquela coluna cujas entradas são a representação do meu vetor A na base B. Passamos então essa lambda vezes a identidade para o lado esquerdo, aí nós ficamos com matriz menos k sobre m menos lambda, k sobre m, k sobre m, aqui mesma coisa, né, do primeiro elemento ali, atuando por sua vez em A1, A2, isso igual a zero. Bom, zero coluna, né? Vamos escrever assim para não ter problema com notação. Zero coluna. Maravilha. Se por um acaso essa matriz aqui for invertível, então se existe a inversa, né? Por exemplo, vamos chamá-la de uma certa matriz M. Então, se existe M menos 1, então o que nós fazemos? Nós entramos com M menos 1 à esquerda dessa expressão, e aí a esquerda na expressão da minha coluna que representa o vetor nulo, e aí a gente ficaria então com m menos 1, m atuando naquela nossa coluna 1, A2, igual a 0, 0. Aqui fornece a identidade, e aí você ficaria então, finalmente, né, com a sua coluna A1, A2, igual a o vetor nulo. Mas isso a gente não quer, você não quer encontrar a solução nula, né, para o seu problema. Essa solução é trivial demais, ela não descreve nada, ela não descreve a oscilação, possível oscilação do nosso sistema. Então a gente não quer que essa matriz seja invertível. E uma matriz ser invertível, a caracterização de uma matriz ser invertível está ligada diretamente com o determinante. A gente vai inverter uma matriz aí nos próximos passos, vai ficar mais explícito ainda. Ele aparece um fator 1 sobre o determinante para a expressão explícita para a inversa de uma matriz. Então uma matriz é invertível se só se o determinante é não nulo. Como a gente quer que a nossa matriz não seja invertível, a gente pede que esse determinante aqui seja exatamente igual a zero. E isso fornece uma equação característica, que seria um polinômio em lambda, e a gente consegue achar então imediatamente os nossos autovalores dessa maneira. Então esse determinante ele vale, ó, aí você faz, né? Isso menos isso, você fica com k sobre m mais lambda, desses dois fatores aqui, né? Então menos você coloca em evidência, ele fica menos vezes menos dá mais, menos k ao quadrado sobre m ao quadrado, isso igual a zero. E aí a nossa expressão está praticamente pronta para ser invertida, né? Isso igual a k ao quadrado sobre m ao quadrado. E aí finalmente ficamos com, tiramos a nossa raiz, ganhamos as duas soluções, ficamos com os nossos lambda. Vamos chamar, por exemplo, de 1 e 2, eles são iguais a... Bom, tira a raiz aqui, então nós ficamos com menos k sobre m mais ou menos k sobre m. Então, um lambda 1 vai ser exatamente igual a, digamos, o positivo, nós fazemos menos com mais dá zero, e finalmente o lambda 2, você adiciona os dois aqui, não fica com menos 2k sobre m. Esses seriam aí, então, os nossos dois autovalores. Essas são as nossas frequências de oscilação. Claro que aqui é uma frequência nula, não tem problema. Já já vai ficar claro por quê.
E aqui tem uma outra frequência característica de oscilação do nosso sistema. Agora a pergunta é, como é que nós achamos as equações de fato diferenciais que regem o comportamento desse nosso sistema? Então veja só, olha, o que a gente vai fazer? Nós vamos escrever assim. Primeiro, vamos escrever aqui, olha, aquela ligação entre vetores da nossa base B com a base formada por autovetores do nosso operador ômega. Vamos, antes de escrever essa ligação entre essas duas bases, vamos achar os nossos autovetores da nossa matriz que representa então o nosso operador linear, né? Seria aquela nossa matriz ômega. O que a gente faz? A gente retorna com os autovalores para aquela nossa expressão ali. Então nós ficamos o seguinte, olha. Talvez eu até escreva aqui do lado para poder aproveitar essa expressão. Vamos ver. Primeiro, então, o autovetor associado ao autovalor λ1 igual a zero. Aí você fica com menos k sobre m, k sobre m, k sobre m, menos k sobre m, atuando então em A1, A2, isso aqui dando então o vetor nulo. Estou usando notação de colchetes aqui, ou parênteses, tanto faz, a escolha é sua. E aí a gente fica, claro que as duas equações implicam na mesma solução, então você fica com k sobre m A1 exatamente igual a k sobre m A2, então você pode cancelar aqui, você encontra A1 igual a 2. Então, o nosso autovetor A1, eu vou chamar como, bom, como eles são arbitrários, vamos pegar, por exemplo, 1 e 1. Esse vai ser então o nosso primeiro autovetor. Você pode escolher como quiser, escolhendo um deles você acha o outro. Então esse 1 seria o nosso primeiro autovetor. Agora o autovetor associado ao λ2, que é menos 2k sobre m, né, tá aqui, ele tem a seguinte forma então. Agora a gente retorna com o nosso valor para a expressão da nossa matriz, m, aí a gente fica com, vamos lá, quando você subtrai aqui, menos com menos fica mais, então você fica com um fator 2k sobre m, opa, você fica com um fator aqui, então, menos k sobre m, mais 2k sobre m, aqui k sobre m, aqui também k sobre m, e o fator de k é igual ao inicial, né? Se a gente já fizer essa diferença aqui, você fica 2 menos 1 dá 1, então dá o próprio k sobre m. Isso atuando, então, naquela nossa coluna, A1, A2, dando o vetor nulo, e aí a gente fica com, agora a expressão é a seguinte, né? Pode usar qualquer uma delas, você vai encontrar k sobre m A1 igual a k sobre m A2, menos k sobre m A2, e aí o nosso autovetor A2, então você escolhe um desses parâmetros, k sobre m se cancela, então digamos que a gente pegue o A1 igual a menos 1, o A2 vai ser exatamente igual a 1. Encontramos aqui os nossos dois autovetores, então, associados aos autovalores correspondentes aí da nossa matriz ômega. São esses dois aqui. Maravilha. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro escrever a relação entre os nossos autovetores e os nossos que seriam agora os nossos vetores que formam uma nova base, vamos chamar essa base de B', né, formada então pelos nossos autovetores A1, A2. E aí, qual é a relação entre os vetores de uma base e na outra? Nós escrevemos assim, olha, os nossos AI aqui podem ser escritos como uma matriz que eu vou chamar de P, por exemplo. Aí a gente faz aquela expansão que nós já sabemos qual é, né? Seria aqui então PI, J vezes um certo A EJ. Então nós escrevemos os nossos autovetores da nova base como combinação linear dos vetores da base antiga. E por que eu estou fazendo isso? Porque agora com essa expressão aqui eu vou saber qual é a relação entre as coordenadas daquele nosso vetor que a gente chamou de x1, x2 na base R com as coordenadas de θ1 e θ2 na base B'. Ou seja, se você tiver um vetor qualquer desse espaço, eu vou chamar genericamente aqui de V, ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base B, por exemplo, ou ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base
B', como nós estamos chamando aqui. Seria AJ. Mas eu sei quem são, ou, claro, você pode escrever aqui CTI, aí, o índice somatório não interessa, né, aqui. E aí acabei de obter aqui a relação entre os meus vetores A e E, das duas bases. Então nós ficamos aqui com CTI. Agora você fica com P, J, I, E, J. E, pelo mesmo argumento que nós usamos anteriormente, vamos olhar para essa expressão aqui. Olha, nós ficamos com... aqui, claro que você pode trocar o índice do somatório por qualquer letra que você quiser, já que ele é um índice mudo. Se a gente passar esse fator todo, então, para o lado esquerdo da nossa expressão, nós ficamos com uma combinação linear entre os vetores da base B, os vetores E, a seguinte: PJI, CETA-I, combinação linear com os nossos vetores EJ, isso dando o vetor nulo. Claro que como os nossos vetores EI são linearmente independentes, todos os coeficientes implicam que os coeficientes dessa expansão são nulos. Nós encontramos então aqui xj igual a PJI, CETA-I. Ou seja, dado a combinação linear dos vetores A na base B, nós encontramos exatamente qual é a relação entre os coeficientes da nossa, os nossos x1 e x2, que descrevem o nosso sistema inicial, e a relação entre eles com os nossos coeficientes que desacoplam a nossa, as nossas equações diferenciais. Então veja só, já está bem claro agora qual é aqui a nossa expressão, né? Bom, e a gente pode escrever também, usando essa relação entre essas nossas duas bases, que aquele nosso vetor a V arbitrário lá do nosso espaço, que pode ser expandido entre uma base e outra, nós sabemos a relação entre eles, né? Vale exatamente essa nossa expressão aqui. Lembra que esses P's aqui são coeficientes constantes, né? Então, se nós escrevermos assim, que os nossos vetores R, eles podem ser escritos como aquela matriz P, atuando então nos nossos vetores θ, você ganha imediatamente o seguinte, olha, seu R dois pontos, ele vai ser igual a P, θ dois pontos, lembrando que os nossos P são coeficientes daquela nossa matriz constantes, então você pode trocá-lo. E aí, a nossa equação diferencial, que antes tinha essa estrutura aqui, nessa nova representação que nós arrumamos, ela pode ser reescrita exatamente como P, θ dois pontos, igual a ômega, e o R aqui, por sua vez, P vezes θ. Se nós entrarmos com P menos 1 em ambos os membros dessa expressão, nós ganhamos finalmente θ dois pontos igual a P menos 1 ômega P vezes exatamente aquele nosso θ ali. E o fato curioso é que essa nossa combinação aqui fornece exatamente a representação ômega diagonal. Assim, foi assim construído, né? Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever essa nossa matriz P, achar P-1 e depois achar a relação entre novas e velhas coordenadas e vamos calcular explicitamente que essa combinação também para ver que, de fato, a representação de ômega nessa nova base tem uma estrutura diagonal. Bom, para achar a matriz P, já está mais ou menos direto, porque olha só, vamos olhar aqui para essa expressão e os nossos vetores A1 e A2. Então veja só, olha, o A1, por um lado, ele pode ser escrito como P1, 1 é 1, mais P1, 2 é 2. Ora, olha para o seu A1 aqui. Imediatamente você ganha quem são esses coeficientes. Ele é exatamente 1 e aqui também 1. E o A2 é análogo, né? Você escreve P, o índice 2 aqui está fixo, e faz o somatório nas entradas que aparecem na primeira entrada de P nos coeficientes da base, nos vetores da base B. Aqui 2, 2 é 2. E exatamente por conta dessa estrutura do A2 aqui, você também ganhou naturalmente
essa combinação aqui. Então, o seu P12 vai ser menos 1 e o P22 vai ser exatamente igual a 1. Essas contas que eu acabei de fazer aqui, então veja, a nossa matriz P, por sua vez, então agora tem a seguinte cara, né? 1, linha 2, coluna 1, 1. E aqui, linha 1, coluna 2, menos 1. E linha 2, coluna 2, 1. Muito comum vocês acharem na literatura expressões desse tipo aqui, assim, olha. Os livros às vezes escrevem assim, matriz cujas entradas são os próprios autovetores. Ou seja, se a gente escrevesse explicitamente aqui, seria então uma matriz formada. Essa coluna do A1 seria o 1 e 1, e a coluna do A2 seria o menos 1 e 1 aqui, né? Essa coluna de cá. Exatamente justificando essa nossa construção aqui via somatório dos coeficientes da base, né? Então é muito comum achar nos livros de álgebra linear expressões desse tipo assim, certo? Então, dada aí a nossa matriz P, lembra, ela conecta os nossos coeficientes velhos com os nossos coeficientes, velho no sentido de x com os coeficientes novos, xi, né? E a gente vai precisar da P-1 também, porque a gente vai precisar inverter aqui, né? Dado, eu quero achar então o θ em função de x. Vamos ver. Quem é a nossa matriz P-1? Essa matriz ela é formada por uma combinação, tem uma fórmula fechada para isso, ela vale 1 sobre o determinante da matriz P. Aí aqui justifica aquela expressão que eu tinha dito anteriormente, que uma matriz só é invertível se o seu determinante é não nulo. E a matriz que aparece aqui, eu vou colocar um título petil, ela é chamada de matriz adjunta. Ela é a matriz transposta da dos cofatores. E a matriz dos cofatores é obtido fazendo o seguinte procedimento. Você pega o elemento da matriz, retira a linha e a coluna e calcula o determinante do que sobrou e multiplica por menos 1 elevado à posição daquele elemento na matriz. Parece meio complexo assim, mas é só uma sequência de procedimento de passos. Eu não vou demonstrar naturalmente essa fórmula, isso pode ser encontrado também nos livros de álgebra linear. Vamos só adotá-la aqui e depois a gente pode verificar diretamente que a nossa matriz inversa foi calculada corretamente, né? Então nós ficamos com, bom, o determinante ele vale 2, então a gente fica com o fator 1/2 aqui. Aí vem, olha. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o primeiro elemento, ele está na posição linha 1, coluna 1, então fica menos 1 elevado a 2, então só precisa tirar o determinante, sobrou, tira a linha, coluna, calcula o determinante, sobrou o 1, transpõe, ele fica nessa própria posição. Beleza. Agora passamos para cá. Então esse elemento aqui, ele vai ter um símbolo, ele vai ter o menos 1 elevado à posição 1 mais 2, então você já fica com o menos 1. Aí você tira ali em coluna, calcula o determinante que sobrou 1, então você tem o fator menos 1, transpõe, ele vem para cá. Maravilha. Mesma coisa para o próximo aqui, então a gente fica com menos o 1 elevado à posição linha 2, coluna 1, então é menos 1. Aí calculo o determinante do que sobrou também menos 1, então fica positivo, transpõe, vem para cá. E finalmente o último termo, então ele posição 2 e 2, o menos 1 elevado a 4 dá 1, tira o determinante, fechou aqui. A gente pode fazer uma conferência rápida para ver se a nossa conta está correta, né? Vamos fazer um cálculo direto aqui de P, por exemplo, vezes P menos 1, só para ver se fecha, né? Então você faz lá linha, coluna, coluna, depois linha, coluna. Vamos ver rapidamente aí, olha. 1 vai com 1, menos 1 vai com menos 1, 1/2 com 1/2 dá 1. Fechou? Depois, aqui, 1, menos 1, com o fator 1/2, né? Então dá 0, ok. Depois aqui, mesma coisa, né? 1/2 menos 1/2 dá 0. E finalmente 1 com 1 ali, somando 1/2, 1/2 dá 1. Pô, achamos a identidade, perfeito. Então a nossa matriz inversa aqui está correta. Ótimo, olha. Então, com esse resultado em mãos da nossa matriz inversa aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular primeiramente, nós vamos usar essa expressão e depois essa. Então vejamos, olha. Primeiro a gente encontra aqui os nossos coeficientes θ e, por exemplo, eles podem ser escritos como P menos 1 e JXJ. Então, nós ganhamos aqui, isso aqui é um produto de matrizes. Estou invertendo essa nossa equação aqui. Nós ficamos com θ1, θ2, isso igual a... Aí vamos ver, coeficientes da nossa matriz P ali. Então a gente fica aqui com o fator 1/2, 1/2, aqui menos 1/2
E aqui 1 meio, x1, x2. E aí, por fim, isso vale. Na primeira entrada nós temos x1 mais x2 dividido por 2. E na segunda nós ficamos com x2 menos x1 dividido por 2. Vamos guardar essa expressão por um momento antes da gente dar a interpretação. E vamos calcular explicitamente aqui quanto vale a nosso ômega, vamos chamar de diagonal assim. A gente espera que dê uma matriz diagonal, né? Afinal, se as nossas contas estiverem consistentes, assim deveria ser. Então, primeiro aparece aqui a matriz P-1, então ela vale 1 meio, 1 meio, menos 1 meio e 1 meio. A nossa matriz ômega, então aqui a gente ficava com menos K sobre M, K sobre M, K sobre M, menos K sobre M, e aqui multiplicado pela matriz P, que já está dada ali, né? 1, 1, menos 1 e 1. Aí vamos fazer, a ordem que a gente faz não faz diferença, né? Vamos calcular primeiro ômega vezes a P aqui. Então a gente vai manter aqui 1 meio, 1 meio, menos 1 meio, 1 meio, beleza? Aí sobra pra gente. Vamos lá. Lembra que é linha coluna, né? Eu vou marcar aqui só para facilitar a visualização. Então, primeiro coeficiente, olha, quando você junta menos K sobre M com mais K sobre M dá 0. Depois, K sobre M com K sobre M dá um fator 2K sobre M. Na próxima, mesma coisa, 0 aqui, né? E finalmente aqui a gente fica com menos 2K sobre M. E aí o resultado final, novamente a gente faz aqui as nossas linhas coluna, linha, coluna. Nós ficamos lá 1 meio, 0, 1 meio, 0. Então aqui aparece um 0. Depois, aqui a gente fica com K sobre M menos K sobre M, né? Por conta do sinal de menos aqui, dá 0. Depois, essa com essa aqui dá 0. E finalmente a última, nós ficamos com... Então, a gente vai cancelar o fator 2, fica menos K sobre M, menos K sobre M. Então, dá um fator menos 2K sobre M. Como prometido, aqui está então o nosso primeiro alto valor, foi 0, e aqui está o nosso segundo alto valor, que foi menos 2K sobre M, determinado lá na nossa equação de autovalores e autovetores, né? Tá aqui os nossos dois autovalores. Tá bom, qual o significado disso tudo, gente? Vejamos, olha. Vamos tentar... Primeiro eu vou escrever aqui as nossas equações diferenciais que regiam o comportamento do nosso sistema inicialmente, né? Então a gente ficava aqui com K, x2 menos x1. Aqui M, x2, dois pontos, igual a menos K sobre x2 menos x1. E aí, nessas novas coordenadas, olha, a gente pode escrever assim. Nós já sabemos que θ1, dois pontos, θ2, dois pontos. Isso igual a essa nossa matriz ômega, diagonal agora, menos 2K sobre M. Aqui θ1, θ2. E aí a gente pode olhar para essa expressão assim, né? Você escreve θ1, dois pontos, igual a linha coluna, que dá 0, e θ2, dois pontos, igual a menos 2K sobre M, θ2. Se nós olharmos para o nosso sistema inicial aqui, a gente pode fazer duas operações com ele. Vamos somar as nossas duas equações, nós ficamos com M, x1, dois pontos, mais M, x2, dois pontos. Eu já vou dividir pela massa total do meu sistema. Isso igual a, somando esses dois coeficientes, a gente encontra 0. Cancelando as massas aqui, essa equação é exatamente a equação para o nosso θ1, dois pontos, igual a 0. Foi escrita aqui. Ou seja, lembra, olha, essa coordenada que a gente encontrou em função da antiga é o próprio centro de massa. Então a gente sabe que quando nós temos um sistema sob ação somente de forças internas, o centro de massa ele se comporta como se fosse uma partícula livre, como bem determinado aqui pelas nossas contas. E a gente poderia fazer também agora a diferença entre essas duas equações. Vai aparecer aqui um m, x2, dois pontos, menos x1, dois pontos. Isso igual a menos 2K, x2 menos x1. Para ajustar aquele coeficiente 1 meio, a gente pode dividir ambas as equações por 2. E aí olha o que sobrou aqui para a gente. Olha. Passa o m dividindo.
Essa equação aqui, esse lado esquerdo é o próprio de θ2, dois pontos, e o lado de cá é o próprio de θ2, né? Então ganhamos a equação diferencial para a nossa coordenada θ2, fazendo aquela combinação entre as nossas equações iniciais. Então, essas nossas contas mostram que o centro de massa e a coordenada relativa, que é aquela diferença entre x2 menos x1, desacoplam as nossas equações diferenciais. Essas equações aqui podem ser prontamente resolvidas, né? Você sabe que θ1 ele vale uma certa constante Vt mais, digamos, não sei, um θ0, por exemplo. Vamos chamar letra maiúscula para achar os coeficientes iniciais, né? Então, uma constante e outra constante, das condições iniciais, e θ2, por sua vez, ele pode ser também prontamente resolvido. Você sabe que isso vale uma certa A cosseno de ômega-t mais φ, onde A é uma certa constante arbitrária. Ômega ele é dado, então, em função do seu 2k sobre m, e φ também é constante arbitrária. Achamos θ1 e θ2, agora podemos imediatamente achar o nosso x1, x2, mas eu vou deixar esse como uma tarefinha para vocês, pode ser prontamente resolvida a partir dessa nossa, ou dessa expressão, ou da inversa, né? Tendo θ1 e 2, você acha o x1, x2, claro que só invertendo essa expressão aqui, né? Você pode escrever o seu xj como combinação linear dos seus θ1 e 2. Então isso fica como uma tarefinha para vocês aí achar a solução geral para o nosso problema usando os nossos x1 e x2 iniciais. E com isso nós completamos aí essa longa digressão sobre primeiro uma parte álgebra linear e depois a segunda oscilações. Bom, para você aplicar então todos esses conceitos, eu vou sugerir aqui então um último problema, e esse último problema vai ser o seguinte, olha. Nós vamos aumentar um pouquinho o nosso sistema, vamos pegar um grau de liberdade a mais. Então vamos pegar uma massa M conectada aqui a uma outra massinha, por exemplo. Vamos chamar essa aqui de Mzão, simulando aí classicamente uma molécula triatômica. Então aqui Mzinho. Aí você fixa lá os seus 3 graus de liberdade, né? x1, x2 e x3, para descrever então a posição de cada uma dessas suas 3 partículas aí com massa CM, Nzão e Mzinho. Então x1, x2, x3, constante elástica K para as duas molas. Assume que o seu problema só pode, as suas partículas aqui só podem se movimentar em uma direção, né? Que a gente está chamando aqui de x. Claro que os x1, 2 e 3 correspondem aos graus de liberdade para cada uma daquelas partículas. Aí, pergunta, quais são as coordenadas θ1, θ2, θ3 que desacoplam aquele sistema de equações diferenciais que você vai determinar para x1, x2 e x3? Então, uma sequência de tarefas, né? Primeiro, escreve segunda lei de Newton para cada um das suas partículas, nas coordenadas x1, 2 e 3. Mostra que esse sistema ele pode ser escrito com uma estrutura, como a gente já discutiu aqui, com essa forma. Depois, diagonaliza essa matriz, acha os autovalores que correspondem às frequências de oscilação nos modos normais, calcula então, acha os seus modos normais explicitamente, né? Acha as coordenadas θ tal que a sua matriz ômega tem representação diagonal, resolve essas equações diferenciais de K, depois retorna para lá finalmente. Tá bom? Com essa longa discussão, nós encerramos aqui o nosso conteúdo, então, gente. Como sempre, se você tem dúvidas sobre qualquer parte desse conteúdo, pode me mandar um comentário aqui no próprio YouTube, críticas, sugestões, etc. Fique à vontade ou me mandar e-mail ou fazer comentários aqui no YouTube também. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez e até mais. Tchau.